The obscure hand I'm moving, fingertips straight to new string. Lurking about unknown, the ghost, you won't move limbs. That a dude's win when I boost the trim. That's the switch, you're my slave, yeah, you're my bitch. Jerk your whole life right out the ditch. You win, now you're just my John Malkovich. Yo, you can ask me the truth about foreign beggars. Are we truly the Illuminati? E aí então eu comecei a fazer umas aulas de balé. Tomei coragem, fui, né? Com todo o bullying que... Mas eu não ligava pra isso. Isso anos 90. 97. 97 eu comecei teatro, em 98 eu comecei a fazer aula de dança. Encontrei um grupo de pessoas que queriam dançar. Eram pessoas que não tinham técnica, nada, mas tinham vontade de participar daquilo, eu participei. Regina Amaral, pessoas que não tinham técnica. Vai, continua. Mas eu acho que eu era o único que fazia uma aula de balé clássico ali naquele grupo, né? Isso em Ribeirão. Em Ribeirão Preto, é. E aí eu fiquei fiquei em 97 e 98 fiz 2 peças lá no Sesc. Não, minto, o meu pai não queria que eu fizesse, ele sempre criticava isso, não queria que eu fizesse teatro, queria que eu pensasse no futuro, até hoje ele me cobra isso, né? Você não pensa no futuro? Ai, meu filho. Como se eu trabalhar numa empresa garantisse algum futuro, né? O que vale a pena, né? O que faz sentido. Porque pra mim, eu faço o que eu faço porque é só o que faz sentido. Nesse momento. Porque o mundo ele se tornou uma coisa e eu comecei a pensar muito nisso trabalhando com o Sandro, porque o Sandro trabalha muito com o Kafka, né? E o Kafka fala muito desse sistema, que é um sistema que parece uma teia, que quando você já nasce, e nasce nessa teia. E você, nesse emaranhado que a gente criou, nos sentidos que a gente deu para o mundo, né, das coisas, a gente já nasce preso nesse sistema, já nasce prisioneiro, não tem escapatória, então não faz sentido. E aí eu encontrei um lugar que faz sentido. E de alguma forma, eu até comentei um tempo atrás que é engraçado que, acho que vai gostar disso que eu vou falar. Talvez se fosse numa outra época, talvez a dança não me acolhesse. Mas a dança está num lugar hoje, a dança contemporânea, não sei, que ela conseguiu me acolher com o que eu trouxe. Porque eu não venho da dança pela técnica. Pela técnica clássica. E eu... Então, quando eu decidi vir para São Paulo, eu fiz uma oficina com o Sandro, porque falaram que ele tinha uma dança diferente, porque eu ia me identificar, que ele tinha uma coisa densa e tal. E aí eu realmente me identifiquei muito e me descobri, me desvendei, aconteceu ali. E eu achei o meu lugar. Apesar de que eu ainda me pergunto muitas vezes, será que eu estou no lugar certo? Mas parece que sim. Por enquanto, nesse momento, né? E... Sandro é Sandro Borelli, só para situar. Razão. Esse meio tempo que você começou a trabalhar com o Sandro Borelli, você seguiu atuando no teatro? Ou não, porque como o Sandro ele vem do balé clássico, né? Ele vem do balé da cidade e tal. Então a gente tem um trabalho, muitos grupos, poucos são os grupos aqui em São Paulo que trabalham todos os dias. Tem um horário assim fixo. E o grupo do Sandro a gente trabalha de segunda a sexta, das 5h30 às 10h30 da noite. Então é bem... Ele é bem assim, Caxias, né? Com o trabalho dele. E aí eu acabei tendo que escolher e não tendo tempo mais para me dedicar a outras coisas, a outros projetos. Acabei parando de fazer teste como ator, porque também eu precisava ter uma prioridade. Então, minha prioridade acabou sendo o grupo. Quando você fala que nesse momento e nesse lugar a dança te acolheu, porque como que você se enxerga enquanto... Que tipo de bailarino é você, assim? Você é daqueles bailarinos típicos, assim, que tem perna alta, que gira muito, que é cheio de linha no corpo? Como que você se vê? Quando eu comecei a dançar, diziam, né, que eu tinha... você tem linha, você tem andeor. Eu não sabia o
que era nada disso, né? Não sabia que porra é essa, né? Andeor, não, se é que você tem, assim, uma coisa que facilita, né? Pouca gente tem, abertura. E eu também, como eu sempre fiz muito esporte, eu era muito fã do Van Damme quando eu era criança, eu ficava imitando ele fazer abertura, e como eu era criança eu tinha essa facilidade, eu mantive por um tempo. Quando eu entrei pra dança eu já tinha algumas coisas. Mas o balé clássico era difícil pra mim, de qualquer maneira, né? Então, porque era uma coisa que eu me sentia enrijecido. E aí, chegava uma hora, o máximo que eu conseguia fazer era 6 meses. Então, eu fazia 6 meses de aula, aí eu parava. Me irritava, parava. Aí dava 6 meses, eu sentia falta e voltava. Porque não tinha nenhuma dança Eu sou assim. Quando eu comecei lá em Ribeirão Preto, até a dança contemporânea ela é cheia de resquício do balé clássico. Cheia de código, né? Então, a dança ela é um código pronto que você decide usar. Mas por que usar isso que já criaram? Esses nomes, por que esse passo tem que ser o passo X, o passo Y? Por que eu não posso fazer alguma coisa entre? Enfim, aí eu acabei decidindo fazer artes cênicas contra a vontade de todo mundo. Acabei me formando, vim para São Paulo, comecei aqui, não consegui administrar trabalho, estudo, acabei voltando, transferi para lá. Terminei lá, até que eu decidi vir pra cá, porque muitas coisas lá me empurram. Porque assim, como eu voltei pra minha cidade, eu acabei empurrando um pouco a faculdade com a barriga, porque eu acabei não vendo o futuro. Porque a minha família me cobrava esse futuro, né? Dentro dessa preocupação financeira e tal. Acabei meio que ficando sem saber o que fazer, mas eu fui levando a faculdade, me fazendo pensar em por que é que a gente tem sonhos, em por que a minha família é muito, muito religiosa, assim, né? E aí eu fiquei pensando, por que Deus dá pra gente a capacidade de sonhar? Por que esses sonhos nos incomodam? E será que é pra gente ignorar? Ou não? Eu nem chamo de sonho, eu chamo de... É uma coisa desconfortável. Então, aí quando aconteceram várias coisas nessa época que me empurraram, me fizeram decidir. E foi engraçado porque a gente fez um espetáculo sobre o Che Guevara e um momento em que eu sempre lembro que foi quando eu tomei a decisão, eu já estava tomando ela aos poucos, né? Mas nesse momento eu decidi, que é um momento do filme, do Diário de Motocicleta, que ele mergulha à noite num rio para passar o aniversário dele com os leprosos do outro lado do rio. E era noite, ele tinha asma, mas ele entendeu que apesar de tudo, de tudo que aconteceu durante o trajeto, ele ainda assim ele estava ali, onde ele tinha que estar. Então ele pula confiante. E aí esse foi o mergulho que me ajudou a decidir. E aí eu fiz as malas, falei, eu vou para São Paulo. Meu pai falou, você não vai, eu vou, já tá, eu tô indo, e vim. Que legal. Que pegada que é essa que tem? Que ele tinha uma dança diferente, uma dança que eu descobri, assim, eu concluí depois, trabalhando lá, que é o que eu chamo de verdadeiramente contemporâneo. Porque ela sai dessa dança com resquício de códigos da dança clássica, porque ele sempre que surge um movimento que você logo identifica com um nome, ele fala, não, isso não, tira isso, tira esse pé, tira esse braço. Vai buscar outra coisa, né? E aí, e um trabalho muito denso, e eu tava numa pegada assim também, eu tinha acabado de perder minha mãe, foi uma das coisas que me empurraram pra cá também. E aí, quando eu entrei na companhia, ele falou assim, a gente vai criar um trabalho, isso foi no primeiro dia, baseado num poema A Morte, do Cruz de Souza. Eu falei, nossa, e eu queria fazer um trabalho sobre isso, porque eu tava com isso. E aí, quer dizer, morte é um tema recorrente. Vai tudo encaixando, né? Tim. Parece que... Eu falei, nossa, eu tô no lugar certo. Então, aí, trabalhando com o só eu entendi, você perguntou que bailarino sou eu, né? Porque esses dias, apesar de eu sempre me perguntar se eu ainda tô no lugar certo, porque ainda trabalhando com ele, ainda tendo me descoberto lá, eu sempre, a cada espetáculo, tenho uma crise, porque eu me entrego muito. E aí, quando a gente fez o Artista da Fome, o artista
era um idiota, né? Era uma celebridade instantânea. Isso é legal, fala aí. E aí ele me deu isso de conteúdo. Falou assim, ó, esse cara aí que é o artista, porque tinha o público em volta, que eram outros bailarinos, que faziam só movimentos qualquer, que eram movimentos mecânicos, que era o público, todos de terno, né? Uma coisa bem kafkiana. Conto de Kafka, o Artista da Fome. E o bailarino no centro, que eu fazia, e eu revezava com a Verônica. Querida. E aí ele me deu isso para trabalhar. Ele falou assim, ó, você, o artista aí é um idiota, é uma celebridade instantânea. Que depois as pessoas não se interessam mais por ele. E aí eu fui entrando nessa do idiota e eu fui me achando um idiota. Porque o que eu escolhi para minha vida, né? Eu escolhi uma coisa que eu vou tentar mostrar algo para alguém. E esse alguém, essas pessoas não vão entender nada, não vão... O que é isso para elas? Né? O que é arte hoje para as pessoas que vivem aqui ao nosso redor, né? No Brasil, não sei, é onde eu conheço, né? Minha família. E aí eu me senti um idiota e teve até um dia que eu comentei alguma coisa assim pro Sandro e falou assim, às vezes eu me sinto assim também. Meio idiota. Essa é a cara do Sandro. Mas tudo bem, a vida segue. Mas aí eu comecei a reler de novo o texto, e aí num trecho do texto, ele fala assim, porque assim, o jejum, numa certa época, o jejum era reconhecido pelas pessoas, nossa, a capacidade de jejuar, de recusar a própria vontade de comer, né? Do prazer e jejuar, uma coisa espiritual. Depois de um tempo isso perde o valor. E como ele jejuava muito, ele virou um artista do circo. O personagem do conto era uma pessoa que jejuava. Isso. Então. E o jejum se tornou uma arte. Ele se tornou um artista porque ele jejuava. Era só por isso. Ele não era um artista, ele era um jejuador. Ele virou artista do circo. Porque ele era um cara que as pessoas admiravam pelo jejum que ele fazia. Mas o jejum perdeu a sua importância. E as pessoas pararam de prestar atenção nele, e até o dono do próprio circo, até que ele esquece de contar os dias que ele jejua, e ele... porque jejuar para ele era fácil, não era uma dificuldade, não era uma técnica, não era um... E aí, num determinado trecho do conto, ele chama o dono do circo, vê ele na jaula e fala, nossa, você está aí ainda jejuando, né? A gente esqueceu de você e tal. E aí ele chama o dono do circo e os caras que estão com ele e fala assim, olha, eu não queria causar essa confusão toda, eu não queria aplauso, eu não queria nada disso. Eu só não como porque eu não encontrei nada que eu gostasse. Senão eu comeria, eu me fartaria como vocês. Então eu sigo jejuando, porque eu não encontrei nada que eu gostasse. E aí eu falei, nossa, é isso. Mas isso já estava no final da temporada, acho que devia ser o último final de semana. E aí eu fui devolvido, né, para onde eu estava, onde eu acreditava que era o meu caminho. Que eu falei, nossa, é isso. Eu não encontrei nada que eu gostasse, nada que eu conseguisse fazer. Então eu segui jejuando. E isso se tornou a minha arte, porque é isso que eu consegui fazer. Dançar. É isso que eu consigo. Eu não consegui trabalhar em nenhuma outra coisa. Não consegui. Quer dizer, o tempo inteiro você vai fazendo associação dos trabalhos com a sua vida pessoal, né? Não tem como... E coincidência ou não, as obras coincidem com os seus momentos ali, pessoais. Sim. Ou sim. você é que faz essa associação, assim. Automaticamente eu faço, porque isso é natural de mim. E eu não consigo entender essa cabeça de um bailarino, porque eu voltando ao que você falou, que bailarino você é, né? Eu me reconheço como intérprete. Porque eu não danço pela técnica, a não ser que a técnica seja o que eu preciso fazer para conseguir fazer o que eu preciso para aquele espetáculo. A técnica é como suporte para você. Exato. E aí a técnica a gente desenvolve para conseguir atingir um objetivo. Então eu não consigo entender essa cabeça que pensa que a gente tem que deixar tudo de fora quando a gente entra em cena. Eu não consigo, eu trago tudo junto comigo. Porque é vivo.
é a minha vida, eu tô vivo ali dentro da cena. É um organismo vivo. E esse organismo vivo, a vida dele é tudo o que acompanha ele desde que ele não era bailarino. Enfim, então... E aí tudo ali aflora, né? Nesse paralelo com aquela história para a qual a gente se entrega. E vem junto, é uma vida e ao mesmo tempo é uma morte. Porque a cada espetáculo, para mim, é uma morte. Eu morro um pouco a cada espetáculo que eu faço. Assim como na vida, a gente morre um pouco por dia, né? Mas a cada espetáculo, assim, é um arrebento. Porque você, ao mesmo tempo que você se reconhece nesses paralelos de histórias que você vai trazendo, você também desconstrói coisas que você vem trazendo e que você acreditava. É como se camadas fossem caindo, né? E o que você estava lá dentro e vai aparecendo. Então, cebola, né? Você vai tirando as camadas. Exato. Então ao mesmo tempo que é uma construção, é uma descoberta, né? Um desvendar, na verdade. De acordo com à medida que você vai desconstruindo este ser que você acredita que é, ou que era, ou que vinha sendo. Então, é isso. Eu não acredito numa técnica. Então eu me reconheço como intérprete. Então, e aí é isso, assim, que era o que eu queria falar com você mesmo. Partindo dessa coisa de não ter uma técnica só, que é a partir dela que você segue, assim, por onde que passa a sua preparação corporal, assim, para os trabalhos? É uma coisa que vem de fora, assim, né? Vem da direção para cá? Ou você também tem as suas coisas que você faz, sei lá, diariamente ou de acordo com a demanda do trabalho? Como é que é isso, assim? Como é que se mantém um corpo dançante ativo, assim? Então, eu tinha as minhas facilidades, porque eu sempre fiz esporte. E aí, depois eu comecei a fazer as aulas de dança, mas eu sempre fiz esporte. E aí, do esporte eu fui para musculação. Meu pai também, ele sempre foi muito esportista, hoje não mais, né? Acredito eu que eu tenho um pensamento, eu não sei de onde vem, que vai além, que eu entendi que, e até isso conversando, sempre assim, a gente se entende conversando com os outros, porque falando, né, a gente fala para si mesmo, né? E aí eu falando com um cara na academia, um instrutor, eu falei, cara, falando dos meus 15 anos de musculação, né, que você tem que aproveitar à vontade, mas não seguir regras só, porque senão você desiste. Isso é uma coisa que me fazia muito desistir do balé clássico, era muita regra. E aí eu falei, não, é chato, não quero. E aí eu desistia, mas aí eu sentia falta, e aí eu voltava. E aí eu desistia assim e voltava, também. e desistia e voltava. Então, e aí eu falei para ele, musculação para mim é uma coisa assim, é quase metafísico, é espiritual. Porque essa coisa de você romper um limite, destruindo uma fibra muscular, criando uma lesão, e essa lesão, o corpo é maravilhoso, né? Porque aí ele repara essa lesão, reconstrói essa fibra e coloca mais um pouco. Porque ele fala assim, ele vai precisar de mais. E até eu escrevia para uma revista, uma época lá na minha cidade, sobre acho que era sobre comportamento em geral, e aí teve um dia até que eu escrevi sobre isso, que a dor é um sinal de força que está por vir. Quando você sente dor, é porque a força está vindo. A minha mão até... Porque o seu corpo está elaborando essa força, mas ela não chegou ainda. Mas quando a dor passar, você já vai ter recebido esse pouquinho mais, né? E a musculação, assim, é uma coisa muito lenta, é um processo muito lento. Então, esquece balança, esquece fita métrica e faz. Enfim, então eu trouxe essa coisa de trabalhar a força e isso mentalmente também. E no trabalho com o Sandro, isso é muito fundamental, ter força. Não dá para ser só movimento, coisa legalzinha, oba-oba, pela forma.
Não, porque o trabalho dele é muito pesado e eu consegui, acredito, ficar até agora lá porque eu gosto dessa coisa. Choosing for you.